que eu trouxe aqui uma carta para ler. E no final, eu quero que ouçam, mas não pensem, não vou fazer perguntas, mas gostava que fizessem os vossos comentários, obviamente, não é? Então diz assim, é uma história verídica. Carta enviada de uma mãe para outra mãe no Porto após um noticiário da TV. De mãe para mãe. Vi o seu enérgico protesto diante de câmaras de televisão contra a transferência do seu filho, menor infrator, das dependências da prisão de Custóias para outra dependência prisional em Lisboa. Vi você se queixando da distância que agora a separa do seu filho, das dificuldades e das despesas que passou a ter para visitá-lo, bem como de outros inconvenientes decorrentes daquela mesma transferência. Vi também toda a cobertura que os média deram a este facto, assim como vi que não só você, mas igualmente outras mães na mesma situação que você, contaram com o apoio de comissões pastorais, órgãos e entidades de defesa de direitos humanos, ONGs, etc. Eu também sou mãe e assim bem posso compreender o seu protesto. Quero com ele fazer coro. No entanto, como verá, também é enorme a distância que me separa do meu filho. Trabalhando e ganhando pouco, idênticas são as dificuldades e as despesas que tenho para visitá-lo. Com muito sacrifício, só posso fazê-lo aos domingos, porque labuto, inclusive aos sábados, para auxiliar no sustento e educação do resto da família. Felizmente, conto com o meu inseparável companheiro, que desempenha para mim papel importante de amigo e conselheiro espiritual. Se você ainda não sabe, sou a mãe daquele jovem que o seu filho matou cruelmente num assalto a um videoclube, onde ele, meu filho, trabalhava durante o dia para pagar os estudos à noite. No próximo domingo, quando você estiver abraçando, beijando e fazendo carícias ao seu filho, eu estarei visitando o meu e depositando flores na sua humilde campa rasa num cemitério da periferia. Já me ia esquecendo, e também ganhando pouco e sustentando a casa, pode ficar tranquila, pois eu estarei pagando de novo o colchão que o seu querido filho queimou lá na última rebelião de presidiários, onde ele se encontrava cumprindo pena por ser um criminoso. No cemitério, ou na minha casa, nunca apareceu nenhum representante destas entidades que tanto a confortam, para me dar uma só palavra de conforto e talvez indicar quais os meus direitos. Para terminar, ainda como mãe, peço, por favor, façam circular este manifesto. Talvez se consiga acabar com esta inversão de valores que assola Portugal. E não só. Direitos humanos só deveriam ser para humanos. Direitos. E para complementar, antes de passar a palavra para esse lado, há uma frase de Martin Luther King que eu gosto particularmente, que é esta. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Vocês concordam, não concordam? Fariam a mesma coisa, não fariam? Fariam pior, melhor? O que é que acham? Se calhar somos todos um bocado maus, não é? Não totalmente, mas deixamos andar as coisas, não é? Fazemos... Maus em quem não intervir de uma forma melhor? Ou, não é? De acordo com o que aqui... Não, ficando fechados. Quietos? Sim, não intervir. Fazendo de conta. Fazendo de conta. Não é connosco. Sim, exatamente. Pode ser. Infelizmente, esta é uma situação que se verifica a muitos níveis. Não é? Este caso não é um caso isolado. Não, é só um caso. Isto é um caso entre muitos que acontecem por aí, em que se protege, por exemplo, não tem nada contra os drogados, mas se dá-se uma proteção enorme aos drogados e não se dá a outras pessoas que estão a necessitar das mesmas coisas. Cada mãe tem a sua dor e acho que deviam ser, porque não ajudar a mãe do filho que morreu, não é? Mas era preciso que a outra mãe também fosse auxiliada, ajudada, cada uma com a sua dor. Eugénia. Está muito para dizer, não é? Mas
em primeiro lugar, eu digo que a carta é curta e grossa e tem muito conteúdo que nós, de primeira mão, concordamos por completo. De uma mãe que perdeu o filho, que assistiu a um sentimento de injustiça de uma outra mãe, quando na realidade, de uma forma aparente, ela era a vítima. Se nos colocarmos no lugar dessa mãe, certamente compreendemos e concordamos com tudo que ela escreveu. É óbvio que a nossa sociedade ainda está de uma tal forma organizada que não permite uma justiça equitativa para todos. Mas num plano espiritual, nós podemos imaginar a mãe deste outro que cometeu um crime como sendo um espírito em evolução, que aceitou um espírito como seu filho na família, que provavelmente pode ter feito ou não tudo por aquele ser para que ele pudesse se endireitar. Nessa perspectiva também a vemos nós como sendo uma vítima, entre aspas, que a gente sabe que de facto não existem vítimas, mas a nossa tendência é primeiro dar justiça a uma e injustiça à outra, quando na realidade se calhar não temos o conhecimento suficiente para isso. Mas a verdade é que não podemos deixar de ver, de facto, os tratamentos ainda estão longe de ser os mais indicados para ambas as situações. Obrigada. Era isso mesmo, não é? Eu espero que o objetivo, havia um objetivo em colocar logo de entrada na nossa reunião de hoje esta carta, não é? E meditarmos, porque é como a Eugénia diz, a gente sai-nos logo aquela nossa ideia de justiceiros, não é? De julgar. E o objetivo nosso hoje é que no final da palestra eu até volto a fazer a mesma questão e se calhar as nossas opiniões vão ser diferentes. Ou seja, vamos analisar uma situação que é apenas um caso dos muitos casos que nos ocorrem todos os dias, não é? Mas vermos as situações de um ponto diferente, não é? Com outra bagagem. Esse é o objetivo de hoje. E sendo este o tema que foi publicado no nosso Facebook, para o tema de hoje, Grilhos da Perfeição. Este tema é abordado no Livro dos Espíritos, na perfeição moral, e no Evangelho, o ser de perfeitos. Por isso já estamos a ver, a nossa reunião vai se debater neste campo, para quem conhece os devidos capítulos. Abordando este tema da perfeição no nosso dia-a-dia, lá fora destas portas, quando falamos em perfeição, todos nós sabemos, não é? Que nenhum de nós aqui é perfeito. E acho que isso até está mais ou menos assente no ser humano. No entanto, nós vemos muitos padrões, não é? Estipula-se, toda a sociedade estipula determinados padrões que se deve de atingir e devemos ser, as famílias devem ser desta forma, devemos vestir mais ou menos assim, define-se um padrão de perfeição para os corpos físicos, para uma forma como se deve ser, e tudo o que sai fora, então se calhar na adolescência é capaz de se ver mais isso, não é? Tudo o que sai fora desses padrões que se passa hoje em dia para os nossos jovens é diferente, é posto de parte. No entanto, nós próprios é que nos agrilhoamos a estes padrões, que muitas vezes, se não quase sempre, são muito pouco saudáveis. Porquê? Porque é difícil de os atingir, não é? Porque todos nós somos diferentes. Não há ninguém que seja igual um ao outro. Logo daí seria difícil encaixarmos todos nestes ditos modelos. Então, uma busca muitas vezes por o ser igual nestas questões todas da materialidade e nestas formas de beleza que muitas vezes se procura atingir, rouba-nos às vezes saúde em detrimento daquilo que poderia ser a nossa própria felicidade. Mas todos nós sabemos isso e eu não estou aqui a dizer nada de novo, não é? Então, principalmente para nós, que somos espíritas, que estamos aqui, que sabemos que somos um ser espiritual, um espírito,
com um corpo físico, mas que já tivemos várias existências. E que nós sabemos também que se os espíritos é um ser em evolução, se olharmos para trás, seria uma versão de nós mais imperfeita ainda, certo? E se conseguíssemos olhar para o futuro, veríamos uma versão mais melhorada, certo? Então, nós podemos dizer que nós não somos mais, não é, aquilo que fomos, certo? Mas também ainda não somos quem queremos ser. Isso denota em nós uma vontade de querer mudar, melhorar, certo? E então eu pergunto, então quem é que nós somos? Somos espíritos, não é? Fomos criados simples e ignorantes por Deus, pelo Criador. Que sabemos que ainda nos falta muito para atingir esta dita perfeição, esta que eu gosto mais de chamar a felicidade plena, não é? Porque a perfeição foge-nos ao nosso entendimento. O que é isto de sermos perfeitos? E se calhar a felicidade torna-se mais acessível. No entanto, isso será do género a cereja no topo do bolo, lá bem à frente, não é? Daqui a uns bons milhares de anos, por me faltar a medida certa, não sei, não é? Mas daqui até lá ainda teremos muito que percorrer. E será uma caminhada triste se nós só nos preocuparmos com a cereja no topo do bolo, certo? O mais importante para nós é fazermos este caminho, que ainda nos falta, da melhor forma possível, não é? De uma forma mais feliz, com menos dor e com menos sofrimento. E para isso nós precisamos de algumas ferramentas. E é isso que o Espiritismo nos dá. É uma ferramenta. Porque ainda, pelo menos, a mim acontece-me imenso esta frase de Paulo de Tarso. E depois ficamos assim, não é? Todos derrotados. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Porque eu não faço o bem que quero. Nós já temos a consciência, todos nós aqui conseguem distinguir bem aquilo que faz de bem e aquilo que faz de errado. Não é? Nós temos conhecimento. O conhecimento, falhamos é onde? É na prática. Ainda escorregamos na casca da banana. Não é? Mas temos o conhecimento do que é fazer, pelo menos dentro na nossa faixa de entendimento, certo? O que é fazer o bem. Mas o mal, que eu não quero, esse faço. E também temos a noção que o estamos a fazer. Caramba, já fui fazer a mesma coisa. Mas porquê? E temos noção, não é? E sentimos depois meio frustrados, porque eu sei isto, eu devia de ter capacidade de reagir perante esta situação de uma forma diferente, mas não consegui, mas não consigo. Acontece convosco? Ou será que só acontece comigo? No entanto, acho que nos devemos preocupar com uma questão que é: eu estou a melhorar-me? Ou não? Não é? Colocamos-nos muitas vezes esta questão. Eu tenho quase a certeza que há muita gente que nem pensa nisso, nem está para aí virado. Mas se nós o fazemos, já isso é importante. E há algumas dúvidas que chegam até nós. E que têm a ver com três palavrinhas. Nasce bem. Não? O quero, o devo e o posso. Então há coisas que eu quero, mas que não devo. Há coisas que eu devo, mas que eu não posso. E há coisas que eu posso, mas que eu não quero. E quando é que nós estaríamos em harmonia? Quando o quero, o devo e o posso estiverem em sintonia, não é? E só aí nós teremos verdadeira paz de espírito. Porque nós somos um ser que caminha para a perfeição. E este caminhar, não é? É um processo que acontece através das nossas próprias mudanças de valores,
de crenças, de concepções, através de quê? Através do conhecimento que vamos adquirindo, através do relacionamento uns com os outros, não é? Através também da reflexão diária dos nossos atos. Eu diria mais, eu diria a reflexão diária daquilo que nós pensamos, daquilo que nós dizemos e daquilo que nós fazemos, não é? Porque tudo isto influencia-nos a nós, primariamente, a nós próprios e muitas vezes os outros, principalmente com aquilo que falamos e com aquilo que fazemos. Então é que o Espiritismo acaba por nos dar algumas dicas. E é isto que eu vos trago hoje e que espero que a gente tire alguns resultados. Então a primeira dica que o Espiritismo nos traz, vou ver se os consigo pôr todos aqui. A vida futura. Quem é que nós somos, não é? O que é que estamos a fazer aqui no planeta Terra? Qual a finalidade da nossa vida? São perguntas que podem surgir até mesmo a nós, não é? Que quem está no Espiritismo, estas perguntas são colocadas logo de início. Mas ao fim de alguns anos também devíamos reformular estas mesmas perguntas para nós próprios, a ver se pelo menos já conseguimos dar uma resposta diferente. Então, dependendo da forma como nós respondermos a estas questões, a vida terá para nós um significado diferente, ou melhor, ou pior, não é? Ou pelo menos mais importante às questões, ou menos importante. Aqueles que não acreditam que a vida futura existe, ou seja, que há vida para além da morte, que acreditam que a existência humana é mero produto do acaso, que o homem veio do nada, que o homem voltará para o nada, pouca importância vão dar efetivamente a esta questão de nós nos melhorarmos, não é? Se pegarmos, numa esperança média de uma pessoa, 80 anos, mas nós sabemos que nem toda a gente vive 80 anos, não é? Há quem viva dias. Há quem nem consiga sequer nascer. Se existe só uma só vida, o que é isso de se melhorar? Não é? Para nós que acreditamos que a vida continua, e os cristãos acreditam todos nesta ideia, apesar de cada uma doutrina de formas diferentes, então a vida acaba por ter um outro sentido. Exatamente foi isso que Jesus nos veio dizer acerca da vida futura, porque só ela justifica o nós nos melhorarmos hoje, não é? Para nos tornarmos pessoas melhores amanhã. Tudo acaba por termos uma motivação por qual mudar. E isso acho que é importante, é o termos uma motivação para mudar. Então, para que é que vivemos a vida corpórea? Nós não poderíamos, como espíritos, evoluir no plano espiritual, teremos que vir ao plano material para evoluir? Então, agora é mesmo para passar a bola para esse lado. Claro que sim. Quem disse? Claro que sim. Hoje temos uma casa cheia e quer justificar, argumentar. Tem lá em cima, para cada um de nós, tem 4 lá em cima do quê? Não cabíamos todos lá, temos que... Este mundo não é fácil. É de expiação e provas. Isto não é o paraíso, nem pouco mais ou menos. E eles estão lá em cima à fila. E querem vir. A pedir, Então... é porque isto é muito bom. Aí está uma versão bem otimista, não é? É muito bom, mas eu não sei porquê. Então, imaginemos uma situação. Nós dizemos, é aqui que a gente nos põe à prova, aqui que nós nos colocamos à prova, não é? E lá não nos podemos colocar à prova. A questão muitas vezes é, imaginemos um aluno, não é? Faz um exame e no final do exame vai corrigir o teste com o professor, supostamente, não é? E ao corrigir com o professor, acaba por ter noção de quais são as questões que estavam erradas, certo? E passa a conhecer a resposta, certo? Imagina que agora o professor lhe dá outra vez o teste.
obviamente que ele vai... O que é que vai acontecer às respostas? Vão estar todas certas. A menos que seja mesmo totó. Certo? E o que acontece connosco? É exatamente isto, não é? Então, nós vivenciamos esta nossa existência aqui, não é? Chegamos ao lado de lá, para realmente termos noção daquilo que fizemos certo ou errado, vamos ter o professor, uma forma a brincar com a situação, não é? Mas nós próprios podemos visualizar tudo aquilo que fizemos, não é? E com seres espirituais mais evoluídos, não é? Supostamente aquele que está mais evoluído tem o gosto e o prazer de auxiliar os que estão atrás. Dar indicações sobre aquilo que fizemos certo ou errado. Ficamos, ok, certo, é verdade. A partir daí, não é? Teríamos acesso à correção do teste. Se nós não voltássemos cá e termos a noção, não é? Do que acontece, por isso é que o esquecimento do passado só tem vantagens, certo? Aí sim, como nós esquecemos a correção do teste, voltamos a ser colocados com o teste à frente, a ver se efetivamente cá dentro ficou alguma coisa verdadeiramente. Certo? Pode ser confrontada com um teste mais difícil. E vamos sendo, não é? À medida que o nosso conhecimento se vai alargando, na escola acontece o mesmo, não é? Nos anos seguintes, a dificuldade aumenta. Certo? É o que vai acontecer. Nós vamos evoluindo. Mas esperem que a coisa vai ser difícil. Tudo evolui, não é? Tudo seja no plano material e no espiritual, tudo evolui. No nosso planeta, os planetas evoluem, as plantas evoluem, o homem evolui, tudo evolui, tudo tende para a sua própria evolução. Este era uma dica. A segunda dica é a minha responsabilidade. E o que é que eu quero dizer com isto aqui? A minha responsabilidade. Eu sou a única responsável pelas minhas atitudes. Eu sou a única responsável pelas minhas ações. Nunca se esqueçam, vamos abordando todas estas dicas e vamos lembrando da carta do início. Eu sou a única responsável pelos meus sentimentos, não é? Também sou a responsável pelos meus vícios, pelas minhas alegrias, pelas minhas tristezas. Não importa o que o outro faz de positivo ou de negativo, que até pode ser contra mim, mas é a atitude dele, não é minha. Se eu deixo que a atitude do outro me perturbe, a responsabilidade é minha. Concordam? Estamos todos de acordo com isto? É que é fundamental, não é? Percebermos do género, quando o outro fala mal de mim, ele tem o direito de o fazer. O problema é dele. O problema é dele, não é? Claro que falar é mais fácil que fazer. Mas é isso, não é? Por isso é que eu estou aqui. Estão a entender o que... Porquê? Porque na realidade não é isto que nós fazemos. Certo? Não é? Por isso é que nós, sendo a doutrina espírita, tendo por base moral Jesus, certo? E as dicas e as parábolas que ele nos deixou há 2000 anos, nós hoje ainda não conseguimos fazer, é porque a coisa é difícil. Certo? Mas como alguém costuma dizer, é difícil, não é impossível. Exatamente, não é? Nós queremos é arranjar mecanismos e por isso é que vimos cá, às sextas-feiras, não é? E deixamos os gatos em casa, que eles, a vez deles será um bocadinho mais à frente, não é? E vimos nos dedicar a isto, porque precisamos martelar e martelar nestas formas de ver para um dia a coisa ficar sólida e compreendermos definitivamente. Eu acho que nós compreendemos, mas depois os nossos vícios acabam por ultrapassar, eu ia dizer mais, atropelar estes nossos conhecimentos.
Muitas das vezes, só frisando mais um parênteses, mesmo que as situações às vezes nem sejam causadas por mim e sejam por outros, nós muitas vezes só com a nossa forma de pensar, que estamos sempre, não é, em ondas de pessimismo do que mais de otimismo, muitas vezes atraímos para nós, não é, com as nossas formas de pensar, todos estes dramas, não é? Então aquele que tem medo do desemprego o atrai, aquele que odeia só atrai o ódio, aquele que tem sede de vingança só atrai isso, não é? Mas aquele que é positivista também só atrai aquilo que é positivo, não é? Aquela pessoa que é alegre só atrai, não é? Então temos que ter atenção aqui também àquilo que nós pensamos. Então, e se assumimos a responsabilidade pela nossa vida, pelos nossos atos e pelos nossos vícios, nós também assumimos a responsabilidade pelas nossas capacidades de recuperar, não é? Assumimos nas nossas mãos o fato de procurarmos sermos pessoas melhores. E logo, atrás desta dica da minha responsabilidade, temos a terceira, que é a responsabilidade do outro. Que já fomos falando dela. Já não vão caber aqui todas. Não é? E eu não sou responsável, não é, por um ato praticado por uma outra pessoa. E como diz este slide de Gandhi, que diz: primeiro eles ignoram-te, depois eles riem-se de ti, depois eles lutam contra ti, mas no final és tu que ganhas. Não é? Ou seja, aquilo que os outros fazem não é da nossa responsabilidade, não é? Eu não tenho que me envolver com ele, eu não tenho que aceitar efetivamente também. Mesmo que o ato seja praticado contra mim. E aqui é que a coisa é difícil. É quando é com o outro a gente até tolera bem. Agora, quando é comigo, já é mais difícil. Mas o ato praticado pela outra pessoa é da responsabilidade dela, não é minha. Não é? Não faltava mais que o Alex matava ali alguém e eu é que ia presa por ele. Não é? A menos que ele me conseguisse incriminar. Não é? Ele é que tem que assumir a responsabilidade dele. Pronto, Alex, eu é que matava e tu é que ias preso. Mas, se alguém falar mal de nós, não nos devemos chatear. Ai, coisa difícil, não pode. Mas nós devemos saber quem somos, não é? Também já se costuma dizer que não se consegue agradar a gregos e a troianos. Mas o que o outro pensa de nós é da responsabilidade dele. Aliás, é um direito que lhe assiste, não é? A forma como ele vê as coisas, como ele vê o mundo, é consequência da sua capacidade de julgar. E onde é que ele foi buscar essa sua capacidade? É das vivências que ele teve, as de agora, desta vida, como as do passado, das experiências que teve e do conhecimento que tem. E isso tudo nós vamos lhe chamar, é o seu reservatório moral. E todos temos. Só que é diferente para todos nós, porque todas as nossas vivências são diferentes, todas as nossas experiências são diferentes e todas as nossas formas de assimilar o conhecimento é diferente. Certo? Logo, mas cada um tem isto e age de acordo com isto. Nós, como espíritos que somos, não estamos todos no mesmo patamar. Não é? É quase como na escola. Voltamos à escola. A escola é excelente neste aspecto. Um aluno que entra para a primeira classe não é igual a um aluno que esteja no 12º ano. E nem nós exigimos isso dele. Mas nós acabamos por fazer constantemente isso ao outro, porque nós nem sequer sabemos, nem nos damos ao trabalho de pensar em que ponto é que o outro não é o ser humano. É o ser espiritual que ali está. Porque é que ele age desta forma? Porque não tem reservatório moral para fazer melhor. Então todos têm o direito de pensar aquilo que quiserem. E já Gandhi dizia que não tinha a necessidade de perdoar ninguém. Porque ele nem sequer se sentia ofendido.
Estaremos um bocadinho longe, mas a gente lá chegará, certo? Uma outra dica, que nós também praticamente não cometemos, o do não julgamento. A nossa moral só nos permite julgar a quem? A nós próprios. Lá está, bem, nós sabíamos as coisas. A nós próprios. Então, eu percebo o mundo da mesma forma que as outras pessoas, não é? E as pessoas e a minha vida, devido àquilo que eu já adquiria, àquilo que eu já vivenciei, aos conhecimentos que já adquiria. Daí eu analiso o meu e o do próximo, e o do mundo, à minha volta. Só que esta é a minha medida, não é? É a minha medida de analisar as coisas. E cada pessoa tem a sua medida. A minha medida é melhor? Claro que não, não é? Ela é apenas a minha medida. Logo, sendo a minha medida, eu só consigo, de uma forma justa, julgar-me, não é? Como aquele dizia, julgar-me a mim própria. Porque eu vou ser incapaz de julgar de uma forma justa ao próximo. Porque eu não sei o que é que lhe vai na alma, eu não sei as experiências que ele vivenciou, as mágoas que tem, as dificuldades a ultrapassar. E nós estamos sempre nesta de querer julgar o outro. A única coisa, e nem nós próprios nos devemos julgar a nós, porque muitas vezes este julgamento leva-nos à culpa. E a culpa em excesso não nos ajuda em nada. Um bocadinho de culpa ajuda, não é? Porque, alto, disparou ali um clique, eu não fiz isto bem. E isso é saudável, não é? Agora, eu fiz isto, eu nem acredito e já nem consigo olhar para a cara daquela pessoa e afasta-se da pessoa, não é? Com a vergonha e rompe ali um relacionamento que mais cedo ou mais tarde vai ter que o reatar. Outra, isto à medida que avança, complica. Que é o da valorização do ser. Já estão a ver ali a foto que eu escolhia. Já. O que é que isto significará? Não, não é a foto. É a valorização do ser. Que nós, muitas vezes, condenamos a pessoa pelo ato praticado por ela. E uma coisa é a pessoa e outra coisa é o ato. E nós devemos, sim, muitas vezes, se é que devemos, julgar o ato e não a pessoa. Porque a pessoa, ela é aquilo, voltando a frisar, não é? Que conseguiu atingir até ali. Não é? Então, todos os nossos atos, sejam os nossos, sejam o de quem quer que seja, estão limitados àquilo que ele já adquiriu, às vivências que já teve. É como o aluno do primeiro ano e o do 12º, que ninguém vai exigir ao aluno do primeiro ano equações de terceiro grau, certo? Nem aos 12º. Então, não importa o que o indivíduo faça, não é? O ato que cometa, ele está a fazer o melhor que sabe fazer, não é? E eu sei que isto nos custa porque não é nem isso que nós fazemos no nosso dia-a-dia, não é? Nós estamos sempre naquela de como é que eles são capazes, não é? De pegar num colete, meter às costas e depois ainda pensam que vão ter com Deus. É a verdade deles. Naquele momento, não é? Exatamente. Só falta saber, se fôssemos nós a nascer lá, como é que seríamos. Exatamente. Só falta saber. Só falta saber. Poderia ser que não fizéssemos nada, porque nem todos os que lá andam fazem o mesmo, não é? Por causa de quê? Por causa daquilo que são. Como seres espirituais que são. Porque já adquiriram. Obviamente que não é isto tudo que nos impede de termos a nossa própria opinião.
não é? E de acharmos efetivamente que são situações erradas, e que são situações erradas, são atos errados, não é? Mas distinguir daquilo que é o ato praticado. Porque nós sabemos, e agora podemos juntar, é da responsabilidade do outro. E para nós, agora uma à parte, se pegarmos no nosso conhecimento e no conhecimento do jihadista que seja, não é? Imaginem o que é, eles convictos que vão para juntos de Deus, metem um colete, suicidam-se e matam não sei quantos. E chegam à realidade que a vida não acaba nada, não é? E que serão responsabilizados pela sua própria morte. E as mulheres bonitas? E que são responsáveis. E as mulheres bonitas também. E pela morte de não sei quantos outros. E nós ainda somos capazes, eu digo, coitados. Não quero dizer coitados, mas vocês entendem, não é? É um fardo pesado. Não é? Porque nós acreditamos. Tudo será, como é que eu digo? Mas tudo tem a sua forma de... E eu já ia referir isso. Consciência, se calhar há espíritas que Não é da sua consciência. entre aspas, Não é da sua consciência, é do seu conhecimento sobre aquilo que é a verdade. Porque a verdade não é bem... eu estou aqui a dizer, imaginem, não é quando desencarna e depara-se com uma verdade. Para nós não temos dúvida que a vida vai continuar, certo? Mas... já como diz no Evangelho, quanto mais é dado, não é? Aquele que mais é dado, mais será exigido. Porquê? Porque tem noção de uma realidade diferente. Mais responsabilidade. Tem mais responsabilidade. É isso que tu querias dizer, não é? Eles serão, eles ou qualquer outro caso, ou até pode ser o nosso inicial, cada um há de ter, eu não queria dizer julgado, não é? Mas se calhar deparar-se com aquilo que fez mediante a sua própria capacidade do que é, não é? A verdade para ele naquele momento. E voltando outra vez ao exemplo da escola, o exame que é dado ao aluno do primeiro ano tem um grau de dificuldade diferente do aluno do 12º ano, não é? E de qualquer das maneiras podemos sempre utilizar um exemplo moral acima de nós, que é: será que Jesus olha para nós da mesma forma como nós olhamos muitas vezes para quem ainda comete um ato assim? Obviamente que não, não é? Claro que não. Não é? E se temos alguma dúvida, então, mediante estas situações, e quando olhamos para o telejornal, que a gente se lembre, não é? E deixemos de dar palpites, pelo menos à toa. Porque nós somos responsáveis também daquilo que pensamos e daquilo que falamos. Certo? Um outro é o da aceitação e da alteridade. Eu gosto particularmente dessa foto. Achou muito bonita. Da aceitação. Não há nada de errado em nós, nem em mim, nem em vocês. Não há nada de errado na nossa vida, que muitas vezes a gente diz, mas está tudo errado na minha vida. Só me acontece a mim estas coisas. Não há nada de errado no mundo. Está tudo de acordo e em consonância com o nosso grau de evolução. Tudo. Os percalços da nossa vida, assim como todo o mundo, todo o mal que nós vemos no mundo lá fora, ele é o reflexo daquilo que nós somos. Caso contrário, nós já não estaríamos aqui e estaríamos num mundo melhor que o de expiação e provas. Então a minha família, a minha condição financeira, o meu status, o meio onde vivemos, a minha aparência física, etc, 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 isto tudo constitui o legado que Deus me deu, não é? Para eu me trabalhar, para o meu próprio crescimento. E é aí que nós temos, é neste campo que nós nos devemos trabalhar. Não adianta muito olhar para o legado do vizinho do outro. Não adianta. É connosco que nós temos de trabalhar. Então, se nós temos a pobreza, é porque temos que aprender a viver com aquilo que é essencial. Se temos a riqueza, temos que aprender a dividir. Se temos uma outra situação da nossa vida, mais adversa que nos possa parecer, é porque nós
temos que aprender alguma coisa com essa situação. Não é? E há uns passos que nós devemos dar que nos ajudam, efetivamente, neste ponto de vista, que é o aceitar-me a mim próprio, o aceitar o mundo onde vivemos, ou seja, não nos revoltarmos com o mundo, e aceitar o outro. Que parecem fáceis, mas muitas vezes nós não gostamos de nós próprios, não é? Por isso é que há tanta depressão nas pessoas, angústias, porque gostávamos de ser melhores. Vamos lá desenvolver. Aceitar a mim próprio. Foi colocado aqui este boneco meramente indicativo, porque qualquer um de nós, mesmo que tenha a constituição física toda impecável, arranjamos forma de nos queixarmos. É ou não é? É uma assim. Vamos lá chegar também. Todas estas condições, não é? Porque nós, apesar de sermos e termos connosco todas estas imperfeições, nós como seres espirituais temos todas em potencial, em essência, não é? O potencial do que é a virtude e do que é as leis morais. Só temos é que as trabalhar. Obviamente que ele é como o diamante, está em bruto ainda. Há que o trabalhar. No entanto, há coisas que muitas vezes nós não nos aceitamos, não é? Porque o preconceito às vezes fala mais alto e muitas vezes o nosso orgulho quer nos colocar acima destas próprias circunstâncias em que a vida nos reserva ou reservou. E depois dá estrilha, não é? Porque nós não conseguimos mudar estas situações muitas vezes na nossa vida, não é? Pois vamos passar por elas porque temos que aprender alguma coisa com elas, mas visto de uma forma de aprendizado e não de sofrimento. E aí é que muitas vezes está a dificuldade. Aceitar o mundo material, o planeta em que vivemos, as condições adversas que há, as diferenças geográficas, as diferenças culturais, voltamos, não é? Os grupos que fazem parte da minha relação, seja a família, seja o trabalho, seja a escola, seja os vizinhos, porque todo este é um ambiente em que eu tenho de me trabalhar, não é? Então devemos nos transformar dentro deste ambiente. São as ferramentas que eu tenho para me trabalhar. E aceitar o outro, que também é muito complicado. O aceitar o... Força. Diga, intervenham quando quiser. Eu acho que esta questão da aceitação, isto foi uma coisa que me demorou muito tempo a trabalhar. Porque eu dizia assim, como é que eu vou aceitar uma pessoa que me perturba desta maneira? Como é que eu vou aceitar uma emoção que eu tenho que me perturba desta maneira? Isto sou eu? Mas eu não gosto disto. Então como é que eu vou aceitar? Aceitar? Então se eu não gosto, como é que eu vou aceitar? Bom, e eu queria partilhar isto porque pode ser útil para alguém. Uma coisa é nós olharmos para algo e aceitarmos que esse algo existe. E olharmos de frente. Isto existe. Até uma coisa minha, uma emoção que eu... Não gosto, mas tenho. Uma coisa que me veio horrível, de mim próprio. Mas eu faço assim. Eu aceito que isto existe, mas eu não gosto. Eu não me identifico com isto. Mas existe, é meu. Mas eu não gosto. Mas dá-lhe uma motivação para alterar? Isso dá-me motivação, porque ajuda-me a mim a definir quem sou. É tomar consciência. Eu tomo consciência que aquilo existe, até uma coisa dentro de mim, um sentimento negativo, até há coisas. Sim, exatamente. Sabe o que eu estou a falar? Sim, exatamente. O subconsciente está cheio de lixo. Sim. Exato. Acho que todos nós concordamos com isso. Aquilo é meu. Ninguém me provocou aquilo. É meu. Mas eu olho e eu não me identifico com isto. Eu não sou isto. Eu não Já quero fui, ser. se calhar. Não, eu não sou. Assumo que está dentro de mim, mas eu não concordo. Não me identifico. Mas ainda somos. Mas ainda sou. Eu aceito que sou. Mas eu não quero. Mas não concordo. Eram as perguntas do início. Está a ver? Não é? Pronto. Mas eu não A quero. aceitação é uma coisa... E vamos já falar Eu aceito. à frente. Isto é horrível, mas eu aceito. Mais duas dicas à frente. E eu acho que já passamos, não pode ser. Não? Não, ainda não há. Vamos falar exatamente isso.
e que vem ao encontro ao que a nossa Eugénia disse, que é somos todos uns deficientes. Vai por aí, mas esperem lá um bocadinho. Não, não disseste, está gravado. E podia ter avisado logo que as nossas palestras são gravadas e toda a gente que fala fica registado, mas ninguém vos vê, só veem as minhas figuras. Lembrarmos ali do ponto número 4? Não julgar. Exatamente. Então onde é que nós íamos? O aceitar o outro, não é? Aceitar as pessoas, os grupos, as comunidades, as religiões, as culturas, que são muito diferentes, de forma a exercitarmos a alteridade. Ou seja, a nossa capacidade de aceitar, de compreender, de respeitar, de valorizar, não é? As diferenças, reconhecendo no outro a sua capacidade de ser como ele é. Não é? É este o caminho a seguir. Era isto que Jesus nos veio dizer há 2000 anos atrás, não é? Estamos a utilizar umas outras palavras, mas o conteúdo é o mesmo. Outro facílimo também, de praticar todos os dias, que é o perdão. Primeiro, nós, ao praticarmos estas dicas, vamos aceitar aquilo que nós somos, não é? Com os nossos defeitos e com as nossas limitações. Isso é importante. É importante nós aprendermos a gostarmos do que somos. Porque assim será mais fácil o perdoar o outro, não é? Porque vai ser mais fácil entendermos o outro. Sejam eles os nossos familiares lá em casa, sejam o nosso patrão, sejam os nossos funcionários, seja nas escolas, seja o meu vizinho, não é? Primeiro, entendo que cada um deve fazer o melhor que pode, segundo o seu grau evolutivo. E depois devemos perceber que o sentir ofendido depende de nós, não é? De pessoas como somos e de como vemos o mundo. Mas se utilizarmos as dicas anteriores, e se utilizarmos a dica número 3, a responsabilidade do outro, se alguém me fez algo mal e se eu fiquei ofendido, tenho que assumir a minha responsabilidade porque eu é que deixei a ofensa entrar. Custa tanto. Não é? Depois temos a atitude da criança que é, foi ele que começou. Foi ele. E eu, professor, o que é que eu tenho que fazer? Então, ainda para mais, sabemos mais ainda do perdão, que quando nós não perdoamos, estamos sujeitos a viver sempre naquele ambiente, não é? É quando a gente vai para a cama e quer descansar na travesseira e a coisa não desliga. E revive aquele momento, e ele fez-me isto, e sacana que ele fez-me isto, e eu sou tão amigo dele, já fiz tanto por ele, não é? E às vezes dava jeito, onde é que é o off? Não desliga, passamos noites em claro. E depois chega ao dia seguinte, vamos ter com alguém e ainda vamos contar o que é que o outro fez, ou seja, voltamos a reviver todas aquelas emoções novamente, não é? Acontece com todos, nós conhecemos isso, então qual é a dica? A dica é o perdão, não é? É praticar as dicas anteriores, não é? É perdoar, é libertar. Muitas vezes, só o ato de perdoarmos, ok, deixa lá fazer o que ele fez, não é? Liberta-nos, não é? Liberta-nos. Mas o perdão está em contradição com as outras dicas. Pois está, só que a questão aqui é que nós não conseguimos praticar as outras dicas e muitas vezes chegamos, porque se as praticássemos nunca chegaríamos ao perdão, não é? Só que esta questão do perdão, mas Jesus já dizia, perdoai 70 vezes, até porque é necessário perdoar. Não, o necessário é a gente nem sequer ficar ofendido. Daí estar ali o perdão. Não me lembrar sequer. Não é? Mas sabe que quando nós estamos ofendidos, é porque aquilo toca-nos em algo que nós temos dentro, que nos dói e que somos nós. Porque senão éramos indiferentes, nós não ficávamos ofendidos. Não é? Era aqui que eu queria chegar. É o da harmonia.
O que é que diz o da harmonia? O da harmonia é aquele que diz que nós somos todos deficientes. É. Vamos lá ver. É este. Os conflitos. Porquê é que surgem os conflitos? Que é o que estamos a falar, não é? Por isso é que há necessidade de perdão e de ser perdoado e não sei o quê. Porque há um choque entre deficiências que são incompatíveis entre si. Certo? Então, para eliminar estes conflitos, o que é que eu tenho que trabalhar? A deficiência do outro. Então, eu tenho que trabalhar a minha deficiência. Porquê? Porquê que isto me afeta? Não é? Eu não vou querer mudar o outro. Apesar que a gente quer, mas porquê que ele faz isso? Se o outro não tivesse essa deficiência, não despertava em mim as minhas deficiências. É uma oportunidade. Os conflitos são uma oportunidade para nós vermos quais são as nossas deficiências. Mas deixa-me só acrescentar assim, Força. que entendam essa deficiência, não é? Não vão para casa achar que todos deficientes. Não, eu parto do pressuposto que aqui está tudo licenciado lá, utilizando a escola. Então, percebem o que eu quero dizer, não é? Porque as nossas imperfeições como seres ainda, não é? Que chocam, em que o Dabenil choca com o meu, não é? Porque nem sempre chocam, não é? Porque há determinados vícios que são compatíveis uns com os outros, não é? E são vícios, mas não se bem um com o outro. Costuma dar conflito quando são polos opostos, não é? Logo, é como dizia a Eugénia, é uma oportunidade de eu própria analisar os meus próprios vícios, os meus próprios defeitos. E só trabalhando os meus, não é? É que eu vou deixar que haja conflito. É como aquele que é autoritário incomoda aquele que é orgulhoso, não é? A rebeldia incomoda o autoritário, não é? E a única maneira é eliminar em mim essa própria deficiência. Porque a evolução nasce do conflito. Sem haver conflito não há evolução. Também não aprendemos, não conseguimos vivenciar as situações. Porque nós muitas vezes pensamos, é a virtude ferida. Se fosse virtude, não criava ferida, não é? Virtude, vemos a de Jesus, a de Gandhi, homens de virtude, que não se ofendiam, não é? Então estes atritos e choques, mesmo que sejam connosco, são oportunidades de nós termos para nos trabalharmos, não é? Ao invés de tentar mudar o outro. Então, se eu eliminar a vaidade, não é? Não me vou sentir ofendida pela crítica, porque já não me diz nada, não é? É mais fácil por aí. Estamos no 9, são 10. O gato veio, foi por causa disto. A sério. Sabia que íamos falar dele, assim estamos a falar nas costas. A sério. A sério. Foi combinado? Eu já tinha combinado com o gato isto. É exatamente igual àquele. O gato que puseste lá fora era teu. Era, trouxe-o no bolso. Então, o autoconhecimento acaba por ser aqui a chave para a nossa mudança interior. Este princípio ajuda-nos a tirar as máscaras, porque nós durante um dia temos 500 máscaras, não é? Nós pomos uma máscara conforme a situação. Então, tirarmos esta máscara, analisemos, pesquisemos dentro de nós os nossos próprios comportamentos, não é? Descobrir muitas vezes os nossos próprios mecanismos de fuga, não é? Então, este autoconhecimento, ele vai restaurar a minha autoestima, não é? Porque vai-me colocar no patamar em que eu estou. Porque às vezes nós achamos que somos os maiores do mundo, ou outras vezes pensamos que somos os piores do mundo. E nem somos uma coisa, nem somos outra, não é? O que nos interessa é colocar-nos no devido patamar, conhecer aquilo que eu sou. E o último, quem é que se deita a adivinhar? Qual é o último? Ai, que ligaram um ar-condicionado que vão... Ai, eu já ia escrever, estou disparada.
Ninguém? Última tentativa, vou mostrar. Prontos. O do amor. Sabemos agora que evoluir é aprender a amar. A ser feliz, não é? No nosso... No nosso nível de evolução ainda não temos efetivamente a noção do que é este amor universal, não é? Apregoado por Jesus. O verdadeiro amor, ele não é exigente, ele não cobra, ele não impõe condições, tudo aquilo que nós fazemos todo dia, não é? Cobramos, impomos condições. É puro, não é? Ele dá-nos a Devia mais... E o que é isso de ser puro? Dá-nos a mais perfeita compreensão da necessidade do outro também. Quem ama não encarcera, quem ama liberta, não é? E já dizia Jesus, amai Deus acima de todas as coisas. E como? E não mais. E não mais. O amor é o princípio, o meio e o fim da nossa trajetória evolutiva. Era esta a caminhada, lembram-se? De chegarmos a atingirmos a cereja no topo do bolo? Esta caminhada com o amor. Estamos no fim, só tem as conclusões. Querem dizer alguma coisa? Fantástico. Mas não era essa. É mais difícil. É difícil. Pôr prática. Suponho que seja isso. Fantástico. Mais ninguém? Podemos passar às conclusões? Então, como conclusão, eu peguei num livro, acho que a nossa querida amiga Gláucia, no livro dela Consultório, tinha a conclusão feita para a nossa palestra. Como é que era possível? Então diz ela assim: o Espiritismo exerce um papel transformador no ser humano no sentido educativo. Poder-se-ia dizer que o seu exercício é terapêutico, lenitivo, e a sua prática uma terapia. É prática. Não é o único caminho, mas é sem dúvida um meio que busca mostrar que o indivíduo é ativo na construção de um mundo interior mais equilibrado, responsável pela promoção de estilos de vida mais saudáveis, pela construção de uma sociedade mais humanizada, com valores morais e cívicos, quando consciente do seu papel social, coletivo e espiritual. Digam lá ou não que ela não preparou o fim da nossa conversa de hoje. A cereja. É a cereja, a nossa cereja. Não é? Mas eu ainda tenho uma cereja melhor. 2 cerejas em cima do bolo. Que é uma frase de um senhor que já desencarnou, e ele deve estar no plano espiritual a ouvir-nos. Vamos falar dele. Que ele diz assim: façam o favor de ser felizes. Não é? É a dica que deixamos hoje. Não é? Espero que tenham gostado.